importante, porque dá para dizer que dentro dessa sala deve ter todos os unicórnios de UX do país. Se caiu uma bomba aqui, caiu o mercado, certo? Bom, o tema que eu vou falar hoje é design como método para definir estratégias. A primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho ido muito em eventos de design e eu estou vendo cada vez mais a mudança do propósito de estar aqui na frente, certo? Então, para alinhar com vocês, primeiramente, isso aqui não é uma palestra da Use, é uma palestra sobre mim, essa é uma palestra sem jabá, beleza? Eu não quero contratar ninguém, fiquem tranquilos. O que eu vou falar aqui é baseado no que eu aprendi e eu estou aqui para compartilhar mesmo, ok? Legitimamente. Óbvio que eu vou mostrar cases onde eu apliquei na Use ou no Conta Azul, mas o foco é o aprendizado. Beleza, muita gente me procura nos cursos de design leadership que eu faço com esse questionamento aqui, né? Cara, hoje eu vivo numa cultura resistente a design e eu quero gerar uma cultura user-centered na minha empresa. Uma cultura resistente, tipo, eu tento convencer os caras não me ouvem, certo? O Stephen Gates, que não podia digitar na minha palestra, eu amo esse cara, ele é head do Envision agora, né, e está fazendo grandes mudanças lá. Ele mostra esses modelos de participação do design dentro de algumas corporações. Então, o modelo mais básico é o modelo externo, que é quando você tem uma agência externa, por exemplo, que produz conteúdo para dentro, certo? Depois você tem uma agência internalizada, como se fosse, estou chamando de agência, mas pode ser um time, tá? Internalizada, que é quando isso faz parte, de fato, dessa cultura da empresa. Até que chega um momento que design se torna core da empresa, mas ainda é um silo do tipo de designers que só conversam com designers, certo? E que tem uma panelinha ali. Até o momento que você se torna, faz com que a empresa de fato seja integralmente design, que viva design como cultura, e não como a coisa que os designers mandaram a gente fazer ou falaram para a gente fazer, certo? No DNA mesmo. Esse modelo aqui eu já mostrei nas minhas outras palestras, que é da Jax McMullen, ela fala da maturidade de design das empresas, certo? Então, empresas que não têm consciência nenhuma de design, até que começam a ver estética como design, começam a entender a forma e função, que o design ajuda a resolver problemas, depois começa a ver design como um processo, do tipo, rodar design sprints, fazer a facilitação de dinâmicas dentro da empresa, até que um momento em que essa empresa alcança esse patamar máximo de maturidade, que deixa, de fato, o design refletir na estratégia, tá? A pergunta que eu tenho é que a gente está falando muito da maturidade das empresas sobre design, certo? Mas a minha pergunta é, qual é a maturidade de design sobre a empresa? Eu vejo muito decisões serem tomadas assim, nessa briga, nessa dualidade aqui, ó, dizendo, pô, mas eu quero que a empresa tenha design. Mas a minha pergunta é, a empresa tenha design ou que o seu departamento seja bem sucedido? Ou que você como líder tenha os louros da conquista de estar na cadeira de um C-level? Isso é uma decisão egocêntrica ou você está realmente querendo que design faça parte da sua cultura para ter uma cultura user-centered? Então, o que eu queria transformar aqui, o primeiro ponto é, você quer uma cultura centrada no design ou você quer uma cultura centrada nas pessoas de fato que estão lá fora? Tipo, eu queria que vocês olhassem para a empresa onde vocês trabalham e reflitam o quanto eu estou forçando a minha empresa a valorizar o meu trabalho como método, em vez de valorizar quem está lá fora mesmo e através do design alcançar as pessoas que estão lá fora. E daí uma pergunta que vem logo em seguida, é quando a gente fala de maturidade de design, eu começo a pensar nesse mundo que a gente está vivendo agora de mega unicorns. Então nós temos vários design unicorns que vêm com aquele poder de mudança, parece um Messias que desceu do céu, que vai fazer a disrupção na sua empresa, certo? Só que quando esse Messias entra na empresa, a empresa imediatamente percebe que ele não é aquele cavalo imponente unicórnio, ele é um pôneizinho com um chifrinho, certo? E daí, conforme esse designer vai conquistando mais espaço, ele vai também mostrando outras fraquezas que fazem com que ele nem seja tão fortinho assim, que ele seja mais acanhado ainda. Então o design vem conquistando espaço, mas está também queimando o próprio filme com dificuldades de inteligência emocional, dificuldades de lidar com conflitos, dificuldades de se entender antes de impor a cultura para dentro da empresa. E daí minha pergunta, será que não é a maturidade do designer, da pessoa designer? E aí, eu já contratei um monte de gente, já entrevistei uma cabeçada de pessoas, e nessas entrevistas eu comecei a modelar meio que um framework aqui de níveis de design. Muita gente me pergunta, Anderson, como é que é a maturidade dos designers da Use? Como é que você controla isso?
Cara, pra mim, maturidade de design não tem a ver com técnica. Não tem a ver com se você sabe fazer um teste de usabilidade bem ou mal, se você sabe prototipar bem ou mal. Tem a ver com isso aqui, que é uma coisa comportamental. Um primeiro nível, vocês vão se identificar com algum nível desses, tá? O primeiro nível de design, na minha opinião, é o nível do design defensor, que é, na maioria das vezes, o design que sai da faculdade lá. Você é instruído a defender a sua ideia, era o curso, e convencer a outra pessoa de que você é um gênio, e que você estava certo mesmo, e que aquilo vai vender pra caramba, certo? No segundo nível, surge um design questionador, que é o cara que, agora eu percebo coisas que ninguém percebe. Eu sou o Neo do Matrix, eu tomei a pílula, e daí tudo tá ruim. Ele adora botar dedo na ferida de qualquer projeto, dizer que tá ruim, a usabilidade tá ruim, o visual tá ruim, tá tudo ruim, certo? E tem uma síndrome do eu avisei, do tipo, tá vendo? Não fizeram persona? Eu falei que tinha que fazer teste, certo? Começaram a se identificar ou lembrar de alguém aí. Num terceiro nível, eu chamo de design propositor, que é um design que começa a entender que ele não é o dono da verdade e começa a questionar perguntas construtivas. E se a gente fizesse assim? Qual que é o seu ponto de vista? Entendi, Pio, você está me impressionando aqui para entregar agora porque você quer bater sua meta. Mas beleza, qual que é a sua preocupação? O que tira o seu sono, cara? Vou trabalhar contigo e vou usar métodos de design para você ficar mais tranquilo. Você entende a mudança de postura? Eu não estou me defendendo das demandas, eu estou realmente entendendo empaticamente os meus outros stakeholders. A gente fala isso o tempo inteiro, de entender empaticamente as pessoas, a gente não faz com quem trabalha com a gente, certo? Então, nesse caso, ele começa a de fato liderar mudanças, porque ele começa a atuar com pessoas e não contra pessoas, e não a favor de si mesmo. No último nível, que eu não sei se é o último, eu chamo de design servidor, que é o design que já sabe que ele está ali para prestar serviço a serviço de, para usar a habilidade dele como um facilitador, certo? Esse designer, na maioria das vezes, sabe qual é o propósito dele. Tipo, eu trabalho nessa empresa porque essa empresa reduz a burocracia do mundo, e esse é meu propósito, por isso que eu estou aqui, certo? E quando você tem uma visão por propósito, você atravessa qualquer tipo de barreira para conquistar esse propósito. E dessa forma, ele começa a perceber que para exercer esse propósito, ele vai ter que articular com outras áreas. E daí começa-se a ser muito mais sênior em comportamento, beleza? Essa evolução eu não sei se é linear, isso não é a teoria que está no livro, eu só pensei isso aqui, beleza? Então, para mim, existem 3 passos para você, de fato, aumentar a sua senioridade como designer. O primeiro passo é compreender a si mesmo, certo? Você entender intrinsecamente, visceralmente quem você é, quais são os seus gatilhos de mudança, suas emoções, o que acontece quando você está eufórico, quando você está com raiva, quando você está ansioso, certo? Num segundo nível, entender o contexto, entender o que está à sua volta, como você trabalha com as pessoas, como você articula com elas para promover mudanças em conjunto. E num terceiro pilar, é compreender os outros, no sentido de compreender o que acontece dentro das emoções do outro lá, não só como elas se relacionam. E daí, baseado nisso, eu vou dividir essa palestra aqui em 3 camadas. Uma camada que são as emoções pessoais, outra camada que são os métodos para você interagir com essas pessoas, e uma outra camada que é a cultura de design, ou a cultura da empresa, ok? Eu vou começar por cultura, tá? A gente vai do macro para o micro. Quando a gente fala cultura, a gente pensa em várias hashtags, assim, né? Várias palavras vêm na cabeça. Então eu não vou falar especificamente de cada uma delas, só para vocês terem um panorama do que pode ser cultura, né? A cultura mais conhecida é a cultura das startups nesse momento, né? As startups prezam por essa tríade aqui, que é entre o desejável, o viável e o praticável, né? Essa tríade, na maioria das vezes das startups, quando tem um problema entre áreas, acontece por um desbalanceamento dessa tríade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você faz algo que é muito desejável e a viabilidade financeira é muito possível, ou seja, as pessoas pagariam por aquilo, mas a praticabilidade é mínima, aquilo ali é um foguete para a lua, é impossível, certo? Quando você faz algo que é super desejável, é possível tecnicamente, mas não dá dinheiro, você está falando de filantropia. Você entende o desbalanceio? E quando você faz algo que a viabilidade é alta, financeiramente, né? E a praticabilidade técnica é alta, mas as pessoas não desejam aquilo, você gera coisas inúteis. A maioria das startups que tem problemas de design, que falam assim, design não tem espaço, estão vivendo esse cenário. E a gente fica tentando empurrar essa bola da desejabilidade para equilibrar, certo? E daí normalmente tem esses representantes, né? Do tipo, o UX cuida dessa parte, o PO cuida dessa parte, o técnico cuida dessa parte. Só que aí tem o X da questão aqui, ó, que é bem esse meinho,
quer ser a pedra filosofal que está ali no meio. Eu vou mostrar para vocês o quanto isso é grave. Tá? Olha, dê uma olhada nesses gráficos de Venn, diagrama de Venn nesse gráfico. Nesse gráfico o UX está no meio, provavelmente um UX fez esse gráfico. Nesse gráfico, inovação está no meio, provavelmente um diretor de inovação fez esse gráfico. Nesse produto está no meio, provavelmente alguém de produto, design thinking. Esse aqui é sensacional, que é coaching nirvana. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu achei sensacional, o cara deve ser iluminado. Então assim, o quanto essas decisões egocêntricas influenciam no produto final. Não sei se vocês foram no Interact South America, acho que foi no Chile, na Argentina, que essa moça, Kendra, ela fez a galera toda gritar, narcissistic product sucks. Produtos narcisistas chupam, certo? O que ela quer dizer com isso? Produtos narcisistas são aqueles que põem o próprio interesse na frente do interesse das pessoas que os usam, certo? Esses produtos normalmente demandam uma atenção desapropriada ao trabalho ao qual ele foi contratado. É como se fosse um produto carente. Mas vocês entendem claramente que esses produtos carentes, que demandam atenção, são reflexos do nosso ego também aplicado dentro da empresa, que acaba se espelhando lá no produto, do tipo assim, eu coloquei isso aqui por causa da minha meta, porque eu quero ganhar o bônus, e não porque alguém precisa dessa coisa, certo? Então entra num conflito que é resolvendo um problema da empresa versus resolvendo um problema das pessoas de fato. Do tipo, eu estou resolvendo algo relevante para as pessoas ou eu estou só batendo a minha meta? E se você bater sua meta, seu ano vai virar, você vai ganhar dinheiro, beleza? Ótimo. Você está resolvendo algo mesmo, propósito. E daí uma coisa que eu quero falar é que usabilidade é legal, mas não é tudo no mundo. A gente fica forçando, usabilidade é importante, usabilidade é importante, usabilidade é importante. E a gente está na hora da gente começar a expandir o que o design propõe, além de usabilidade. Eu fui num evento lá na Acreditas e um cara mandou essa aspas aqui, eu achei sensacional. Dizer que algo é bom porque é fácil de usar é como dizer que uma refeição é boa porque é comestível. Do tipo, é usável, mas não é desejável. Eu não quero isso. Ah, mas é super fácil de usar, mas quando eu quiser eu vou querer usar. Certo? E a gente fica forçando usabilidade, esquecendo da desejabilidade. E daí a minha pergunta para esse auditório de unicórnios é: você vai ser centrado no sucesso do design até quando? Até quando você vai ficar puxando a sardinha para os nossos? Até quando você vai ficar almoçando com os designers e fazendo aquela patotinha que o design vai ganhar? Não é uma corrida onde lá no final o departamento vai ganhar uma grana a mais porque ganhou a briga. Vocês entendem isso claramente? Falando disso, então a solução disso é você envolver múltiplos modelos mentais da empresa. Então é de fato você trazer outras pessoas para o seu processo de design e também ir a outras pessoas para entender o contexto delas. Eu falei lá no outro evento que teve da Mergo, que a gente tem que parar de ir em eventos de design, cara. A gente não entende o pior porque a gente não conversa sobre negócio. Você já sabe design o suficiente, gente. Está na hora de ir em evento de economia, evento de psicologia. Deu de design. Saca? Então aqui eu vou mostrar alguns métodos, tá? Esses métodos não são, nossa, um foguete para aluno, meu Deus, que método inovador. São métodos que a gente aplicou na User para produzir novos produtos. E daí, quando eu falo em método, tem uma imensidão de métodos. Muito método. Mas o importante é você entender, tipo, em qual camada você vai aplicar esses métodos. Tem a camada das ações, a camada das táticas, a camada das estratégias. As ações são as tarefas, as melhorias, as pequenas mudanças que eu vou fazer. Existem métodos para atuar nas ações, tá? Existem métodos para atuar nas táticas. Por exemplo, como é que vai ser a solução de versionamento disso? Em que forma de experimento a gente vai lançar esse produto? Quais são os MVPs? Pensando em tática. E tem um nível estratégico que é você de fato olhar lá para o futuro. Do tipo, qual que é a visão da empresa? Você a bússola, certo? Como que a gente vai medir o nosso sucesso? Quando que a gente estoura champanhe lá na frente? E quais são os propósitos e valores da empresa? Eu vou me focar nessa parte de baixo, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Então, métodos para priorizar. Uma coisa básica é você saber o que você tem e o que você quer ter, certo? Todo mundo quer ter tudo, parece o Kiko do Chaves. Ah, eu quero isso, e eu quero isso, e também aquilo. Tipo, é normal isso acontecer, porque a gente fica eufórico com o poder que a gente tem de construir coisas, certo? Um método muito simples, a gente chama de we have, must have, nice to have, é você separar de fato dentro desse nós queremos, o que nós precisamos muito, o que sem isso não dá, certo? E o que é legal ter. Pensando no nível prático, mano, como é que fica isso na prática? Assim, cara, é uma mera parede de post-it, não tem nada demais, não tem nada mirabolante aqui, não é uma mega ação cultural etnográfica de serviço design thinking, certo? Depois, falando de estacionamento de ideias, estacionamento de perguntas,
Nossa, estou muito atrasado. Tá? Essa técnica ajuda muito a evitar interrupções durante as dinâmicas. Então é óbvio que C-levels que participam das dinâmicas vão querer falar, vão querer perguntar, vão querer questionar. Quando você tem uma ferramenta como essa, você começa a estacionar. Ah, beleza, obrigado pela pergunta. Depois a gente discute. Pronto, não tem interrupção. Porque existe um momento onde você vai questionar. Aquele momento do double diamond, de abrir e fechar, é importante aqui. Outro método que a gente usa bastante a gente usou uma vez, na verdade, para criar um novo produto é esse aqui. Do tipo perfil. Quem é o perfil desse produto que eu quero, quem não é o perfil. Em qual contexto eles vão usar esse produto e qual não vão usar esse produto. Verbo, o que eles podem fazer nesse produto, o que eles não podem fazer nesse produto. Certo? Na prática, isso se torna uma parede assim, ó. Feio, né? Mas útil. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu não estou embelezando aqui para postar um post no Medium lindo de como essa parede ficou bem colada. Você entende? O propósito é o resultado. Óbvio que você tem que misturar o qualitativo, esses métodos que vocês são bem qualitativos com o quantitativo. Né? Um método básico é ROI, certo? Esforço versus impacto. Saber o impacto no cliente impacta naquele impacto ali. Saber o impacto econômico também impacta naquele impacto. E depois selecionar as melhores funcionalidades. Outra coisa que eu fiz lá na Use já é prever o que a gente chama de Lower Impact e Upper Impact. Então, tipo, para cada ação, o impacto mês a mês que a gente espera é esse, certo? O mínimo, numa versão pessimista. E no máximo, esse impacto. Então, dessa maneira, eu consigo dizer, cara, ó, eu vou prometer algo que pode chegar a 5% de conversão, de churn, whatever, mas no mínimo 1.2. Então, tipo, mostrar isso para um C-level começa a falar a língua dele de número, de dinheiro, de fato. E normalmente a gente negligencia isso e fala que isso é coisa de PO. Outra coisa super importante é você acompanhar seus testes AB, seus experimentos, normalmente por safras. Se você não acompanha isso, você está perdido. Agora falando de métodos para empatizar. Muitas vezes, na maioria das vezes, a verdade está lá fora, e a gente está dentro de um escritório imaginando a realidade lá fora, certo? E a gente quer trazer de fato os diretores da empresa para viver essa realidade lá de fora. Então a gente está rodando agora, nesse momento, um projeto que chama Use Deep Dive lá na Use, em que eu estou levando de fato diretores para fora da empresa. Uma coisa que aconteceu, é um pouco nesse modelo do Undercover Boss, quem conhece esse programa, a gente separou em 3 camadas, né? Ouvir, viver e fazer. Ouvir, eu vou de fato entrar em contato com o meu cliente e vou ouvir. Fazer, eu vou de fato ser um cliente por um dia, por uma semana, e vou viver o serviço que a Use presta. E o fazer é eu vou resolver de fato o problema de um cliente. O que quero dizer com isso? Um exemplo. Aqui a gente trouxe 15 clientes para falarem com 12 diretores da empresa. Foi sensacional para eles, certo? Foi sensacional. Um dos diretores falou que trabalha lá há 4 anos e nunca tinha visto um cliente na frente. Você entende que esse cara está tomando decisões diárias há 4 anos, sem pensar em quem são as pessoas que são impactadas nisso? É muito mais fácil você mudar a emoção dessa pessoa do que você ficar batendo de frente. De fato, levar ele meio mito da caverna lá para fora para conhecer esses clientes de verdade. O próximo passo é que os diretores vão ser copilotos dos guincheiros da Use. Guincheiro é quem vai buscar você quando o seu carro estraga, tá? Então eles vão de fato ir com o Paulinho aqui, ó, resgatar um cliente. Pô, sensacional, os caras vão ver várias falhas de processo, coisas que o dashboard deles não mostra, certo? Esse método aqui é muito legal, que é um método que chama de Three Masks, que é uma adaptação daqueles Sick Hats. Então, por exemplo, quem está com a máscara azul vai ser um promoter da ideia, vai falar otimistamente daquela ideia, certo? Quem está com a máscara vermelha vai ser pessimista, quem está com a máscara branca vai ser neutro, vai ter uma ficha de dados para argumentar de forma neutra sobre aquele problema, certo? Isso aqui tira muitas máscaras de ego quando você está tendo uma decisão estratégica. Métodos para validar. A gente tem um ecossistema enorme de ilustrações lá na Use, tá? E a gente estava incomodado com várias coisas desse método de ilustração. E a gente começou a fazer dinâmicas. Isso aqui é uma dinâmica que eu aprendi na Cooper, em São Francisco, num curso chamado The New Brand Experience. Eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo, mas depois tem artigo sobre isso. A gente usou um método que chama de diferencial semântico, que são, até o Felipe mostrou algo parecido aqui, que é você ter essas dualidades. O azul, o roxo aqui, é o perfil, a visão de marca sobre como a gente quer se mostrar como ilustração. E o vermelho é como os clientes categorizaram a gente, certo? E dessa maneira você gera uma diferenciação. Por exemplo, o roxo é como a gente gostaria de se comunicar, e o vermelho é como as pessoas entenderam a nossa comunicação. E daí você tem um gap, e daí você começa a trabalhar nesses gaps. Você entende quanto qualitativo e quantitativo é isso? É um método que realmente ajuda eles a tomarem novas decisões. Esse aqui foi o estilo escolhido lá para o novo modelo de ilustração, é meio que um spoiler. A gente fez um design system de ilustração.
E hoje tem um ecossistema de mais ou menos umas 500 ilustrações catalogadas já nesse novo estilo. Depois eu posso trocar ideia sobre esse projeto aí com vocês. Outra forma de pensar é pensar em escalabilidade, certo? Métodos para escalar. Esse design pattern é um método super conhecido, tem milhares de artigos sobre isso no Medium, de você simplesmente imprimir seu aplicativo, picotar ele todo e olhar seus componentes, certo? Isso aqui é o primeiro passo para você ter um design system. Falando isso, a gente tem um design system que não é público, tá? Que chama Cargo, e dentro dele a gente já tem todos os elementos, isso está ajudando muito a gente. Agora a gente vai dar um próximo passo no design system. Outro método que é bom para escalabilidade, eu estou ferrado de tempo, tá? Eu vou estourar, já digo. É esse método de user research, para a gente conseguir captar de fato qual é a intenção das pesquisas antes de começar ela. Você entende que a gente inventa muitos métodos na user. Não são métodos que aconteceram vindos de livro. São a experiência, como é que eu automatizo isso? Cara, como é que eu expando isso? Como é que eu faço isso de novo, de novo, de novo? Certo? Esse template me ajuda bastante a gente hoje. Métodos para prototipar, né? Isso aqui foi um projeto que a gente fez com toda a empresa praticamente, para definir o que a user ia ser em 2020, certo? E nesse projeto, cara, se envolveu, sei lá, muita gente, 60, 80 pessoas. Como é que a gente faz todo mundo botar a mão no protótipo de fato, certo? O que a gente faz é lousa prototype, certo? Todas as pessoas prototipam na lousa como quiserem. E a gente tira print e faz a leitura do aplicativo, por exemplo, baseado no que escreveram na lousa. Você entende o quanto de poder você dá para os outros, o quanto você populariza o design, deixa de ser aquela bolha impossível de fazer, aquela caixa preta. Esse método é importante. Só que vocês podem ficar me perguntando, olha, são legal esses métodos, cara, mas minha empresa lá é uma corporação, é impossível de eu aplicar esses métodos lá, eles nem me escutam, certo? E daí a gente entra na camada de emoções. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de feedback, impulsivo, ego, é um monte de coisa que acontece dentro da nossa barriga, assim, sabe? Do tipo que impede a gente de ter coragem de chegar lá e chutar a porta do CEO e falar, nós vamos aplicar um design sprint 5, certo? O Gulliman, que é o cara da inteligência emocional lá, ele fala isso aqui, que o tempo inteiro a gente está tomando decisões emocionais, buscando dados para justificar nossas decisões anteriores emocionais. Então a gente está tentando provar que está certo em vez de buscar a verdade com os dados, certo? Uma coisa super importante que eu aprendi durante a minha carreira, que me ajuda a ter segurança e tomar decisões mais arriscadas, é a minha segurança financeira. Cara, sinceramente, se eu dependo do meu emprego para pagar o boletão lá todo mês e eu estou nesse ciclo infinito, dificilmente você vai botar a corda no pescoço e arriscar seu pescoço. Então você como indivíduo, antes de tudo, tem que conquistar essa independência, cara. Nem que seja botando R$100 por mês para você ter um colchonete de segurança. Que você fala, cara, se tudo aconteceu, eu consigo ficar 3 meses sem emprego. Se você não tem isso, dificilmente você vai ter coragem para fazer mudanças e desromper uma empresa. Beleza? Isso é difícil de conquistar, mas é possível. Outra coisa é segurança psicológica. Se você não está num ambiente que permite que você erre, se você como líder não permite que seus liderados errem, ninguém vai experimentar nada novo. Vai todo mundo ir pelo cauteloso, certo? Então gerar um ambiente com segurança psicológica é importantíssimo. Outra questão é a gestão do tempo, que eu estou falhando aqui na palestra, certo? Mas tipo, você conseguir entender aonde está gastando seu tempo, sua energia, é importantíssimo para você colocar onde tem maior resultado, onde tem maior retorno. Outra coisa é a gestão da energia. Já foram naquela reunião que você entra super empolgado, você sai querendo dormir? Tipo, em 15 minutos acabou sua energia. O quanto você está comprando conflitos corretos que permitem que aquelas 2 horas do fim do seu dia sejam produtivos ainda. Quem é que consegue chegar em casa e ler um livro ainda? Sabe? Cara, estou esgotado. Então como é que você prioriza o que te tira energia e o que te traz energia no seu dia a dia? E outro ponto super importante é você assumir suas fragilidades. Se você tem um time que olha para você como um líder perfeito, eles não vão se abrir contigo. Você tem defeitos, exponha seus defeitos. Os seus liderados também terem confidência para chegar e mostrar para você os defeitos deles e você conseguir ajudar nos gaps. E daí a pergunta que eu ponho é que essas respostas não estão no design. Não adianta vocês lerem livros sobre design para entender como conseguir segurança financeira, como conseguir segurança psicológica, como ter inteligência emocional. Tipo, você vai ser só designer até quando? Até quando você vai ficar só estudando design e esquecendo que você é um ser humano capaz de resolver qualquer tipo de problema. Uma das ferramentas que você tem é o design. Você pode ter psicologia, desenvolvimento, dados, economia, várias coisas. Parece que quando a gente se forma, a gente fala assim, não, agora é só aqui. Cara, você ainda é capaz de resolver qualquer coisa. Só que você fechou a sua mente para estudar só algo específico. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado.
Gestão do tempo. Você faz uma pressão de estouro de